Vamos dar uma lida nessa questão aí. Gente, presta bastante atenção, tá? Que ela é uma questão bem detalhista. Nas regiões mais frias do planeta, camadas de gelo podem se formar rapidamente sobre um volume de água a céu aberto. A figura ao lado mostra um tanque cilíndrico de água, cuja área da base é de 2 metros quadrados, havendo uma camada de gelo de espessura L na superfície da água. O ar em contato com o gelo está a uma temperatura de menos 10, enquanto a temperatura da água em contato com o gelo é zero. Tudo bem? A água em contato com o gelo é zero. Então você tem dois momentos, né? Você tem dois contatos, né, no gelo. Ar com gelo e água com gelo, certo? Então o ar está aqui em cima, o contato com o gelo é nessa parte de cima e a água na parte de baixo. O calor é conduzido da água ao ar, através do gelo. Então, peraí. Olha a situação que a Unicamp coloca. A água é o ponto de partida. O ar é o ponto de chegada. Então, o seu fluxo térmico, ele ocorre neste sentido aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A água vai conduzir o calor molécula a molécula, o gelo vai conduzir calor molécula a molécula e depois o ar, tá bom? Então, meu fluxo está nesse sentido. Aí ele fala o seguinte, na letra A, vou colocar aqui. O calor conduzido da água ao ar através do gelo. O fluxo calor, que é o Φ em calorias, definido como a quantidade de calor conduzido por unidade de tempo, é dado por, tá aí a expressão. No lugar do θ ele usou T, mas é a mesma coisa. Onde o K é a condutividade térmica do gelo. Qual o fluxo de calor quando seu L for 5 centímetros? Todo mundo entendeu a situação e o que a Unicamp quer? Sim? Beleza. Então veja, vamos prestar atenção. O nosso K é ele que vai me fornecer todas as unidades de medida do resto. Então, o K é 4 vezes 10 a quanto? Menos 3, o quê? Calorias, então calor, por S, cm e grau Celsius. O que é cada um dessas coisas aqui, gente? S é o quê? Segundos, centímetro, espessura e temperatura. Então, meu calor está em calorias, meu tempo está em segundos, a minha espessura e a área, né? A relação das unidades quando a gente corta. Centímetro e temperatura em graus Celsius. Vamos ver as coisas que eu tenho da questão. Para calcular o fluxo, eu preciso do quê? Do K, da área, do θ2 menos θ1, das temperaturas, e preciso também do L, que a gente chama de E de espessura, tá bom? Espessura do gelo. Dito isso, galerinha, olha só, a área está em metro quadrado e aqui está em centímetro. Então, a primeira coisa é converter essa área. Temperatura está em Celsius, beleza, de boa. E o meu L, ele pede em centímetros, então não tem jeito, tá? Não vai ter jeito. A minha área aqui vai ter que virar centímetro, ok? Então, vamos lá, vamos converter. Todo mundo lembra qual é a relação de metro quadrado para centímetro quadrado? Eu vou fazer aqui no cantinho. 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? Alguém? Não é 100. 10.000. Alguém falou 10.000 aqui? 10.000. Que é 100 vezes 100. É área, lado vezes lado. 100 para um lado, 100 para o outro, 10 a quarta. Então aqui, ó, 1 vezes 10 a quarta. Nesse caso o que mesmo? Centímetros, né?
quadrados. Ótimo. Então, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 2, né? Então, 2 metros quadrados, nem preciso fazer conta, né? Vai me dar quanto? 2 vezes 10 a quarta centímetros quadrados, ok? Vamos substituir. Fluxo igual. O K é 4 vezes 10 a menos 3. O nosso A é 2 vezes 10 a quarta vezes. Aqui toma cuidado, hein? Θ2 é onde está mais quente, da onde vai a agitação molecular. Então, quem tem maior temperatura? A água, né? O gelo em contato com a água, da onde vem para onde vai. Então, aqui, 0 menos. Foi para o ar, que é menos 10. Então, menos 10. Tudo isso dividido por quanto? Um L de 5 centímetros. As unidades estão batendo, estão correspondentes, então vai para o abraço. Opa. O meu fluxo vai dar quanto? Vamos lá, ó. 4 vezes 2, 8. Então aqui vai ficar 8 vezes 10. Conserva a base, soma vezes 10 a primeira. Aqui ainda tem 1 menos com menos mais 10, né? Tudo isso sobre 5. Então o meu fluxo será 80 vezes 10, 800. Isso aqui é 800 por 5. Quanto que dá isso aqui? Só para a gente não perder tempo. 800 por 5. 160, né? Então isso aqui dá 160 o quê? Calorias por segundo, né? É um fluxo. É calor por tempo, né? Pessoas, fala comigo, e aí? E aí? Fácil ou não? Quando cai... qual que é o tipo? Qual que é o tipo de transmissão de calor aqui? Nessa análise. Qual é o tipo de transmissão de calor? Quando cai condução, pra você calcular assim é fácil. Vamos ver a B? Presta atenção. Ao solidificar-se, a água a 0 grau perde uma quantidade de calor que é proporcional à massa de água transformada em gelo. Então veja, quando a água solidifica, ela libera energia para o meio ambiente. Olha o que ele está falando. Quanto que essa energia vale? É proporcional à massa de água que eu transformo. Qual é o tema que ele está falando aí pra gente, galera? Qual que é o tema que você já estudou que fala sobre perder calor, congelar, tem massa? Qual que é o tema? Isso, calorimetria. Mais especificamente, estamos falando de mudança de estado físico, calor latente. Olha o que ele vai falar, ó. A constante de proporcionalidade, LS, é chamada de calor latente de solidificação. Sabendo-se que o calor latente de solidificação e a densidade do gelo valem. Então, peraí, ele me deu o calor latente de solidificação. Ele falou que vale 80 calorias por grama. E falou que a densidade, opa, ele chamou de ρ, né? Usa as variáveis que o vestibular traz, tá? Massa específica. Se ele usou ρ, ele tem que chamar de massa específica, não densidade, mas tudo bem. É meio grama por centímetro cúbico. Legal. Densidade do gelo. Calcule a quantidade de calor trocada entre a água e o ar para que a espessura do gelo aumente de 5 para 15. Então ele quer a quantidade de calor trocada para que eu tenha uma análise de fluxo térmico da água para o ar, só que para um gelo, não de 5 mais. Agora ele estava em 5 e foi para 15. Galera, pensa comigo. Se eu aumento a espessura do gelo, eu aumento a quantidade de moléculas para vibrar, para eu conduzir esse calor. Portanto, meu fluxo fica dificultado. Como meu fluxo fica dificultado, eu tenho aí uma outra quantidade de calor que deve ser fornecida. Entenderam isso? Sim ou não?
Para calcular a quantidade de calor, você sabe. O gelo, né? Mudar o estado físico. M vezes L. Então, para você calcular o Q, que é o que ele pergunta, o L você já tem, você precisa da massa. Tudo bem? Você precisa da massa que você está acarretando nessa troca. Então, para você saber essa massa, você vai ter que calcular esse volume de gelo que está variando. Porque ele não te deu a densidade? Você sabe que densidade é massa sobre volume. Se você sabe o volume que está variando, aí você, sabendo a densidade, calcula essa massa. Sabendo a massa, você calcula o quê? Tudo bem? A B já é um pouco mais trabalhosa, bem mais conceitual. Então você sabe que o volume dessa figura aqui, ó. Que figura geométrica que é essa aqui? Essa aqui, ó. Ó. Que figura geométrica é essa aqui, ó? Ah, é um cilindro. Você sabe como calcula volume de cilindro? Aquela aulinha de matemática que você já esqueceu. Não é base vezes altura, Ana. Cuidado. É a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um espaço... Não, porque base vezes altura é a área de quadrilátero, certo? Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser calculado como área da base vezes a altura. O que me interessa é a variação aí que eu vou ter desse volume. Então, para eu olhar a variação do volume, eu sei que a área da base não aumenta, é sempre constante, mas a altura varia. A altura que é a espessura da coisa. Então, você vai ter uma variação de volume igual a quanto? Lembrando que sua densidade está em centímetros, usaremos novamente a área em centímetros, tá? Então, área da base, 2 vezes 10 a quarta. A altura foi o que aumentou. Bom, se era 5 e foi para 15, variou 10 centímetros, né? Então, meu volume em centímetro cúbico variou quanto? 2 vezes 10 a quinta. Isso aqui é o volume que eu preciso para saber a massa. Então, densidade... Eu anotei errado aqui, hein? É 0,9 aqui, ó. A questão falou que é 0,9, eu anotei meio e ninguém falou nada. 0,9 é o valor desse carinha aqui. Então, 0,9 igual a massa, que é o que eu quero achar para calcular meu calor. E aqui 2 vezes 10 a quinta. Certo? Então, a minha massa seria igual a quanto, né? 2 vezes 0,9, 1,8. Mantenho 10 a quinta. Nesse caso, gramas. Ok? Bom, meu calor latente está em caloria por gramas. Se a massa estiver em gramas, meu calor será em calorias. Perfeito. Então, meu calor, que será transferido aí da água para o ar, será a massa de 1,8 vezes 10 a quinta, vezes o calor latente, que é 80. Então, quanto que dá isso aqui? Vamos lá. Fazer 1,8 vezes 80 primeiro. 144. Mas aí, tem um 10 a quinta. Vamos colocar em notação. Esse número tem que estar entre 1 e 10. Então, para que ele esteja entre 1 e 10, eu vou andar com a vírgula duas vezes para trás. Então, vai ficar 1,44. Diminui o número duas vezes aqui. Aumentei aqui duas vezes na potência. A sétima, nesse caso, calorias, porque é só calor, não é fluxo, hein? Se for fluxo, é caloria por segundo. Só calor, apenas calorias. Ufa! Foi ou não foi? Difícil? A B já é mais embaçada, né? Já é mais embaçada. As piadas do Igor. Jesus.
A B já é uma letra mais conceitual, né? De análise. Tudo bem? Entrava um pouquinho de geometria espacial aqui, né? Um pouquinho. Mas não fugia daquilo que vocês já conheciam, né? O que a gente viu na aula de hoje acabou aqui na letra A. O que aconteceu aqui foi a letra B, né? Que calorimetria já sabia, densidade já sabia e geometria espacial já sabia também. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Ficou alguma ponta solta? Não? Tranquilo. Pode falar, Igor. A uva é melhor, né? Uva é melhor. Bem melhor. Galera, certo? Vamos fazer mais uma? Posso apagar aqui? Posso apagar? Sei lá, Igor. Por que a marca chama a Apple? Tá de sacanagem? O menino tá doido hoje. Ninguém falou nada, apaguei. Então, tá doido. Vamos ver aqui alguma questão. Eu queria pegar uma questão conceitual para resolver com vocês. Essas daqui elas são de segunda fase, então elas são mais matemáticas mesmo, normalmente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas testes para ver se tem alguma conceitual que seja legal da gente analisar. Legal. Pegar essa 63 aqui, eu bati o olho nela, talvez ela seja uma questão legal da gente trabalhar. Vamos ver aqui. Então, jogando aqui. Beleza. Vamos dar uma lida nessa questão aqui, ó. O processo de convecção é uma forma eficiente de transporte de energia em um líquido, certo? Ou até num gás. Por exemplo, em uma panela, o fogo aquece a água próxima ao fundo. Essa massa de água aquecida sobe para a superfície e é substituída por uma massa de água fria. O processo acontece continuamente, levando energia térmica ao longo do fogo para todo o volume de água da panela. Tendo em vista a descrição anterior, considere as seguintes afirmações. A descrição que essa questão acabou de dar é exatamente a descrição do exemplo que eu usei quando eu expliquei convecção. Legal? Segunda forma de transmitir calor. Olha o que ele vai afirmar. Na 1, a densidade da água quente é menor que a da água fria. Pessoal, vamos lá. O material que é mais quente tem maior agitação molecular. O mais quente ele tem que subir, porque quando eu esquento, as moléculas se espaçam, o volume aumenta, a densidade cai. Então eu posso falar que a densidade do mais quente é menor do que a densidade do mais frio? Posso. Não é mais leve, hein, Igor? Olha lá. A questão de ser leve ou não tem a ver com a massa, e a massa não muda. Quem muda é o volume. Então é mais ou menos denso. Cuidado. Beleza, gente? A 1 então está corretíssima. Tá bom? Corretíssima. Dando sequência, vamos ver a 2. A diferença de temperatura entre as diferentes profundidades da água não tem influência no processo. Vamos lá, essa aqui eu quero saber de vocês. A 1 é meio óbvia, mas a 2 pode não ser tão óbvia. E aí? O que vocês acham? Tá certo? Está errado e por quê? Mandaram aqui. O Igor deu uma justificativa. Mais alguém? Ninguém quer se manifestar? Tá bom. Bom, aí a 2 afirma o seguinte, né? A diferença de temperatura
entre as diferentes profundidades na água não tem influência no processo. Claro que tem, né? O material mais próximo da fonte recebe calor, então vai ter uma agitação molecular maior, portanto, embaixo a temperatura tá maior do que em cima. E aí ocorre essa troca pela diferença de densidade. Então, tem sim influência no processo. Tudo bem? Então, o que eu posso afirmar aqui? Essa aqui está errada, com certeza. A 2 está errada. E aí aqui eu analiso só com o movimento em setas, tá? Eu posso colocar aqui o material mais quente sobe e o mais frio desce. Essa é a justificativa. Se isso acontece é porque tem influência, né, no processo, essa diferença de temperatura. 3. O processo de convecção é eficiente por transferir energia térmica sem a participação de nenhum outro processo de transmissão de calor. Ah. Não tem nenhuma opção 1 e 3 aí, né? A questão é meio burra na formulação dos itens. Questão meio burra na formulação dos itens. Mas beleza, tá bom. Já falou que a 3 está errado por eliminação, tá? Você responde aí que a correta é a letra A. Beleza, agora eu quero saber de vocês. Por que que a 3 está errada? Eu vou ler de novo. O processo de convecção é eficiente por transferir energia térmica sem a participação de nenhum outro processo de transmissão de calor. E aí? Por que isso aí está errado? Já que já afirmou que está errado, por que está errado? Muito bom, Ana. Envolve condução em que parte? Envolve condução. Qual é a parte que temos condução térmica aí, então, gente? Ah, muito bom. Do fogo para a panela. E depois da panela para a água. Porque o que está em contato é o metal da panela, que vai vibrar. Essa vibração vai liberar energia, que vai vibrar as moléculas de água. Então, tá vendo que a molécula tem condução aí. Então, a atriz está errada. Tudo bem? Ficamos aí com a 1 como correta. A maioria das questões, quando cai isso, é conceitual. Quando não cair, é a questão anterior que havíamos resolvido da Unicamp. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Não? Essa aula ela é mais tranquila, né? No material assim de vocês como um todo é mais tranquilinha. Pessoas, olha só. Terminamos nossa apostila 5, tá? Eu gravei hoje já o integral de vocês, de hoje, que tem a ver com dinâmica do movimento circular e gases. Eu fiz uma questão de cada, ok? Eu vou estar disponibilizando hoje. No integral da semana que vem eu vou falar disso e de uma próxima parte que a gente vai falar da física. Mas a aula de sexta que eu vou deixar gravada para vocês é da apostila 6. Então vocês têm que buscá-la no caderno 6 aí na plataforma de vocês. Estamos entendidos, gente? Ô, Emerson, mas eu acho que sexta não tem aula. Vocês vão. Porque a Júlia falou que é simulado. É, Hum, tá, eu vou ver com a Lu se eu deixo gravado ou se eu não posto nada. De qualquer forma, essa aula vai ter que ser dada, né? Seja ela gravada ou não. Eu só vou ver com a Lu pra eu não gravar à toa qualquer coisa. Tá bom? Mas. Ah, ela disse que não teria nada. Ela já passou essa informação pra vocês. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou só confirmar com ela, mas a primeira informação aí, então, é que não terá aula disso. Tudo bem? Quer dizer, a próxima aula da 6, da apostila 6. Então falaremos disso na segunda-feira. A aula que falaremos no módulo 6 aí eu vou decidir, mas não tem nada na sexta então. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Senão eu vou fazer a chamadinha e a gente finaliza. Então beleza. Então beleza.
Vamos lá. Abre as câmeras aí. A Ana eu já tô vendo. Vamos lá. Gabriel, Gabi. A Júlia tá aí. Filha, você tá melhor? Sim ou não? Sim? Mais ou menos? Beleza. Mais ou menos. Mais melhoras, viu? Gabi tá aí. Gabriel, Igor, Raso, Giovana Cabral. Nathalie, agora você acordou, filha. Bom dia. Sara. Falta Giovana Nunes. Cadê Giovana Nunes? Luana tá aí. Giovana Nunes. Ô, Igor, já vi você, cara. Pode fechar sua câmera. Você é muito feio, velho. Fecha esse bagulho aí. Murilão é bonitão. Se ele quiser, o Murilão pode ficar aberta a câmera. Olha aí. Olha a Nunes aí. Beleza, gente. Só a Raíssa não tá? Tá bom. Então, galera, obrigado pela atenção de vocês. Espero que tudo tenha ficado claro e a gente se vê na segunda-feira agora, né? Então, ó, beijinho e bom simulado na sexta-feira.